Abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo João, capítulo de número 11. Nós vamos ler esse capítulo todo. Amém? Evangelho segundo João, capítulo de número 11. Antes de lermos, fale para o seu irmão: Deus tem uma palavra para o seu coração. Hein? Diz assim a palavra do Senhor: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas? Versículo 4. Ao receber a notícia, disse-lhes Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhes os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tinha falado do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro está morto. E por vossa causa, me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Quando chegou Jesus, encontrou Lázaro sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. 25. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Grava esse versículo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-o levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui,
meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se o espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? E elas responderam: Senhor, vem e vê. 35. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém, igreja? Eu quero que você grave comigo, eu vou ler mais uma vez, eu fiz questão de ler toda a história, nós vamos passear nela aqui, nós vamos tirar algumas lições sobre discernimento essa noite, mas vamos lá para o versículo 25, que no final nós vamos voltar para ele. Eu vou ler de novo, e eu quero que você leia comigo. Disse-lhe Jesus, repita comigo, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora você vai virar para o seu e falar assim: ainda que esteja morto, viverá. Amém. Eu não poderia perder essa oportunidade. Antes de entrar aqui na palavra, eu quero compartilhar rapidamente algo que Deus ministrou no meu coração. Mas passados-se 10 anos que eu entrei por aquela porta, e desde o dia que eu entrei pelaquela porta, Deus ele tem feito muitas coisas na minha vida. Eu entrei aqui, eu cheguei aqui como um jovem perdido, um jovem que não tinha direção para a sua vida, um jovem que na sua adolescência cresceu sem uma referência paterna. Mas o dia que eu entrei por aquelas portas, eu recebi o abraço dos jovens daquela época, eu fui acolhido por essa igreja. Lá se vão 11 anos, meu irmão. E hoje se cumpre mais uma palavra de Deus na minha vida, como várias outras têm se cumprido, mas eu não poderia começar sem compartilhar isso, porque nós estamos no mesmo discernimento e nós temos que discernir que Deus ele é poderoso para fazer, meu irmão, abundantemente mais daquilo que você pensa e daquilo que você imagina. A Bíblia diz que Deus tem para nós novidade de vida. Sabe, Deus ele investe naqueles que ninguém investe. Deus ele conta com aqueles que ninguém conta. Deus ele é especialista em mudar histórias. E aqui está meu irmão, dentre vários, que tem um testemunho vivo para dizer que Deus é bom. E eu não poderia começar essa palavra, eu não poderia começar a pregar, a ministrar a palavra de Deus, sem falar que Ele é bom. Aleluia! Porque não era para mim estar aqui, mas Deus me trouxe para cá. Deus me trouxe para essa casa de oração. E como eu sou grato a Deus, irmãos. Como eu sou grato a Deus. Então não desista, irmão. Nós acabamos de louvar, de entoar ao Senhor, de glorificar a Ele.
Não desista. Não desista da sua família. Não desista daqueles que dão trabalho, porque são eles que Jesus quer. Você pode glorificar, você pode ficar de pé, meu irmão, e aplaudir ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Obrigado, Jesus, porque não merecemos, mas o teu amor nos alcançou e nos tornou filhos. Aleluia! Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, nós estamos no mês do discernimento. Já temos ouvido algumas palavras, algumas ministrações a respeito desse tema. E é um tema bastante profundo e no qual hoje eu quero compartilhar rapidamente aqui uma palavra que Deus ministrou no meu coração sobre os obstáculos do discernimento. Repita comigo, os obstáculos do discernimento. Porque o que Deus ele mais quer para nós, irmão, é que nós possamos compreender. Discernir significa compreender, sabe, entender o que é certo e o que é errado, ter juízo, saber ter sabedoria nos momentos difíceis da vida. E tem momentos em que nós precisamos discernir. E o que o diabo mais quer, meu irmão, é que você não discirna, que você não compreenda, que você não entenda o que ele tem para a sua vida. Sabe, eu falava aqui no início, eu cheguei aqui nessa igreja sem discernimento algum do que Deus ele tinha para a minha vida. Mas é interessante que a palavra dele, quando vai sendo ministrada, Deus ele usa os nossos líderes, os nossos pastores, para trazer esse discernimento para nós, para clarear, irmão, para ficar mais claro, para ficar mais compreensível, melhor dizendo, aquilo que Deus ele tem para nós, o propósito que Deus ele tem para a sua vida. E o que o diabo não quer é que você discirna o que Deus tem para você. O que o diabo mais quer, meu irmão, é que você não compreenda, que você não saiba distinguir aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que Deus ele tem para você e o que muitas vezes nós queremos para nós. O que o diabo mais quer é que o seu entendimento seja cegado. E a Bíblia vai dizer exatamente sobre isso, que ele tem cegado o entendimento dos descrentes. Mas eu digo mais ainda, não só dos descrentes, meu irmão. Muitas vezes ele tem cegado o nosso entendimento, para que nós não possamos compreender, para que nós não compreendamos aquilo que ele tem para nós. Por isso é extremamente importante saber discernir. E isso nós vamos aprender, porque o que o diabo ele coloca no nosso caminho são obstáculos, meu irmão, para que você não possa compreender, para que você não possa discernir. Mas hoje Deus ele vai clarear o nosso entendimento. Deus ele vai trazer luz ao nosso entendimento. E nós vamos passar por cima desses obstáculos. Amém, igreja? É isso. O diabo ele tem cegado o entendimento de muitos. Há uma paralisia, há uma acomodação. E é interessante, quando nós vamos passear na Bíblia, nós começamos a ver, melhor dizendo, alguns exemplos ruins e alguns exemplos bons, e que a Bíblia ela deixa aqui para atestar tanto o lado positivo daqueles que não souberam discernir, tanto o lado negativo quanto o lado positivo daqueles que souberam discernir. Por exemplo, pastor, você vai ver que Lúcifer era um anjo de luz, maestro do Senhor, mas que por um momento perdeu o discernimento. E a partir do momento em que Lúcifer, ele perdeu a compreensão de que ninguém pode tomar o lugar do Senhor, ninguém pode tomar a glória do Senhor, tudo se acabou.
É interessante quando você vai passeando, meu irmão, na linha do tempo da Bíblia, por um momento Adão e Eva perderam o discernimento. E quando eles perderam o discernimento, repita-se comigo, eles perderam tudo. Vira para o seu querido irmão e diz assim: quando você e nós perdemos o discernimento, nós perdemos tudo. Adão e Eva perderam por um momento o discernimento, meu irmão. Deus estava lá. O que Deus queria com eles era que eles compreendessem, que eles discernissem, ficar com os 90% e dar a Deus os 10%. Não pegar aquilo que Deus havia separado. Mas por um momento eles negligenciaram os 10%. Não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma de lá o fruto. O que eles fizeram, irmão? Comeram do fruto. Perderam o discernimento. E por consequência, sofreram, irmão. Olha o perigo. Não só Adão e Eva. A gente vê o exemplo de Sansão, irmão. Nós vemos também o exemplo no Novo Testamento de Ananias e Safira, que mentiram, negligenciaram a verdade e morreram. Perderam o discernimento, perderam a capacidade de entender que Deus, Ele sonda o nosso coração, que Deus não vê como o homem vê. Deus, Ele olha para o nosso coração, e que Deus possa encontrar corações abertos a Ele nessa noite. Que você possa abrir o coração para o Senhor. Porque Deus, Ele não olha a tua conta bancária. Deus, Ele não olha o teu dinheiro. Deus, Ele não olha a tua roupa. Deus, Ele não olha o bairro onde você mora. Deus, Ele sonda o nosso coração. E é o nosso coração que Ele quer. Porque a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar. Discirna, guarde o seu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida, as saídas da vida. Quando você perde a sensibilidade de discernir isso, meu irmão, nós perdemos tudo. Quer ver um outro exemplo negativo? Que por um momento esqueceu de discernir, de compreender. O exemplo de Davi. Diz que Davi estava lá, era tempo de ir para a guerra, era um tempo em que os reis iam para a guerra, para guerrear. Davi fica no palácio. Davi fica no palácio. E lá está Betseba, a mulher bonita, a donzela. E por um momento, Davi, por não cumprir aquilo que estava planejado, a Bíblia enfatiza isso, no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi não vai. Davi manda outras pessoas para irem, e por um momento ele perde a capacidade de discernir, perde a noção do perigo, meu irmão. Olha a profundidade disso. Quando nós perdemos a capacidade de discernir, é muito perigoso. E é isso que o diabo ele quer. E é exatamente o que acontece. Davi, quando ele perde o discernimento na vida dele, Davi peca. Davi cai. Meu irmão, não adianta. Pode ser o melhor homem de Deus, o mais espiritual, se não souber separar o bem do mal, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, meu irmão, cai, erra, fraqueja, olha para trás, como aquela mulher e virou estátua de sal, porque não discerniu, não compreendeu o perigo, não compreendeu que aquela situação tinha que tomar cuidado. Aleluia! Deus vai trazer discernimento para nós essa noite. Deus vai trazer compreensão para nós nos momentos mais difíceis da nossa vida, que nós passamos e que nós precisamos, meu irmão. Mas há os exemplos negativos, mas também há os exemplos positivos.
Bons exemplos, como o exemplo de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, no qual o Senhor aparece para Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra em que eu te mostrarei. Meu irmão, Abraão morava em Ur dos Caldeus. Abraão escuta aquela voz e ele consegue discernir que era a voz de Deus e que Deus tinha um plano através dele. Você entende isso? E o nome de Abraão está até hoje, meu irmão, na descendência de Jesus, porque por um momento Abraão decidiu fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer. Abraão entendeu, Abraão compreendeu, Abraão discerniu. E Abraão obedeceu. Por um momento a Bíblia diz que Deus fala para Abraão largar tudo. Por um momento ainda Abraão leva Ló. Entenda, quando nós compreendemos, irmão, nós obedecemos. Abraão compreendeu até certa parte, mas enquanto Ló esteve com ele, as coisas não andaram. Enquanto Ló estava perto dele, as coisas não andaram, porque quando Deus ele dá uma ordem, meu irmão, é para nós acatarmos, é para nós obedecermos. Mas Abraão compreende e se aparta de Ló. Não só Abraão, como Moisés, que entendeu, discerniu e foi liderar o povo, meu irmão. A Bíblia chega a dizer que há um momento em que Moisés joga o povo para Deus e Deus joga o povo para Moisés. Ninguém queria aquele povo, era um povo de dura cerviz. Mas a Bíblia diz que Deus levantou Moisés para liderar aquele povo. Deus levantou Moisés porque Moisés havia discernido, compreendido o propósito de Deus para a vida dele. Era Moisés que lideraria aquele povo no deserto. Você vai ver na Bíblia não só Moisés, você vai ver o exemplo de José, você vai ver o exemplo de Abacuque, meu irmão, que por um momento não compreende e começa a colocar Deus na parede, indagar a Deus, questionar a Deus, queixar-se de Deus, porque os ímpios estavam governando sobre os justos. E isso não é justo, isso não pode acontecer, Deus, porque os ímpios estão governando sobre os justos estão aqui sofrendo. E você vai ver ali, livro de Abacuque, que há um embate. Abacuque questiona Deus e Deus responde a Abacuque, a queixa de Abacuque, até o momento em que o discernimento chega na vida de Abacuque. E quando o discernimento chegou, meu irmão, Abacuque caiu em si, Abacuque compreendeu e disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, ainda que nada me aconteça, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Você entende o poder do discernimento, irmão? Estevão, quando estava ali sendo apedrejado, morto, Estevão antes disso havia pregado uma palavra, passeado no Antigo Testamento, homem de dura cerviz. Estevão está lá pregando para eles, mas chega um momento em que Estevão é levado para ser apedrejado. Estevão está lá, quase sendo morto, irmão, sendo apedrejado para aquele povo de dura cerviz, que não aguentava ouvir a verdade, não aguentava ouvir aquilo que Deus estava falando através de Estevão. Mas por um momento, Estevão, quando estava sendo apedrejado, Estevão discerne o que Deus estava querendo através dele. O primeiro mártir, meu irmão, aquele jovem pregador da palavra, a Bíblia vai dizer que Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Mas ali estava ele, meu irmão, sendo apedrejado injustamente. Quando ele olha para o céu e ele fala uma verdade para nós até hoje, ele diz: eu vejo os céus abertos e Jesus está à direita de Deus. Pai, perdoa-os. Estevão conseguiu compreender que aquilo era para o bem do Evangelho. Estevão conseguiu discernir, meu irmão,
Aleluia, aleluia. Estevão discerne. Agora tem o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o Emanuel, o nosso Senhor, o nosso Rabi, que discerniu o que Deus tinha para nós. Diz que Jesus, ele vem, Jesus, ele cumpre todas as escrituras. Nós estávamos no culto de ensino na terça-feira e nós estamos destrinchando o livro de Mateus. E como é profundo isso, meu irmão? Diz que Jesus, ele vem, Jesus, ele cumpre toda a profecia. Jesus aprende a palavra, Jesus está na sinagoga. Diz que Jesus, ele crescia diante de Deus, mas também diante dos homens. E Jesus, ele cumpre tudo, mas logo no comecinho de Mateus, vai falar que Jesus, ele é batizado por João Batista. Só que você for parar para analisar, o batismo de João era um batismo de arrependimento. A pregação de João naquela época era uma pregação que dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Era uma pregação de arrependimento. Jesus não precisava se arrepender de nada. Jesus era santo, Jesus era puro, mas Jesus cumpre toda a profecia, irmão. Jesus é batizado por João, e quando Jesus é batizado por João, Jesus é selado por Deus, e ele diz: este é meu filho amado, no qual eu me comprazo, no qual eu tenho prazer. E agora o ministério de Jesus é selado, o ministério de Jesus começa. Mas antes de iniciar o ministério de Jesus, Jesus fica 40 dias de jejum. Antes de ser tentado por Satanás, Jesus fica de jejum, e o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. E ali Jesus é tentado por Satanás, e ele rebate Satanás com as escrituras. Por um momento Jesus conseguiu compreender que era necessário passar por tudo aquilo, era necessário ser afligido, era necessário, meu irmão, passar por aquela prova, por aquele momento de desafio na vida dele. Jesus, no âmbito espiritual, já estava selado, mas faltava o âmbito natural, e ali estava Jesus cumprindo toda a profecia. E a partir daquele momento o evangelho começa, meu irmão. Jesus começa a ensinar, aí vem o sermão do monte, Jesus começa a falar das bem-aventuranças, começa a falar do reino de Deus. Mas é interessante como Jesus é lindo, que ele, enquanto ele pregava, ou melhor, enquanto ele ensinava na teoria, tinha momentos que Jesus estava lá ensinando na teoria, falando como que é o reino de Deus. Isso era teoria. Jesus por um momento saía da teoria, saía de perto de todos, saía de perto da multidão e ia para a prática. Curava os enfermos, expulsava os demônios. Depois voltava Jesus lá de novo e ensinava os seus discípulos, através de parábolas, através de histórias. E voltava Jesus de novo e curava os enfermos. Jesus conseguiu discernir, meu irmão, tudo, compreender aquilo que Deus ele tinha para ele. Até o final, até ele dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, clamava ele em alta voz: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus naquele momento poderia desistir, mas Jesus consegue discernir que hoje nós estaríamos aqui para adorar Ele, meu irmão, e Ele morre por nós, verte o seu sangue, é moído por mim e por você naquela cruz. Jesus conseguiu discernir, Jesus conseguiu compreender. Passada essa introdução, e nós? O que nós estamos fazendo? Será que nós temos conseguido compreender aquilo que Deus ele tem para nós? Aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, através de nós, ou Deus não está fazendo no nosso meio, ou Deus não está fazendo através de nós? Será que nós temos conseguido compreender e discernir que Deus ele quer nos usar, irmão? Nós precisamos compreender o que Deus está fazendo. Deus não vai fazer, meu irmão, Deus já está fazendo. O problema é que algumas pessoas não entenderam isso ainda, não discerniram isso ainda, e dizem: não,
isso aí é para os 3%. Isso aí são para os missionários, para os pastores. É para você, meu irmão, que a luz do Evangelho, que a palavra de Deus ilumine o seu entendimento e use você tremendamente. E nós, irmão, o que nós estamos fazendo? É tempo de discernir. A Bíblia, ela vai dizer em 2 Timóteo, que nesses últimos tempos, capítulo 5, versículo 3, muitos amontoarão para si brasas vivas, meu irmão. Amontoarão para si fábulas, terão comichões nos ouvidos, não suportarão a sã doutrina, negarão, Timóteo vai dizer que serão mais amigos do mundo e inimigos de Deus. E onde nós estamos se enquadrando? Será que nós estamos discernindo? Hoje é um culto de Santa Ceia, é um culto de reflexão, é um culto, muitas vezes, de ressignificação, irmão, onde nós temos que parar e analisar a nossa vida, analisar o que nós temos feito, o que nós estamos fazendo. Será que nós temos compreendido e discernido aquilo que Deus tem para nós nesse tempo? Como igreja, como pessoa, como pais, como filhos. E aí nós entramos aqui nessa passagem. É interessante, para nós terminarmos, é interessante que essa passagem ela vai mostrar Jesus tratando com os discípulos. É uma passagem conhecida. Jesus tratando com Marta, Maria e posteriormente ali com Lázaro. Ele ressuscita Lázaro. Mas Jesus também tratando com os judeus. Então, os judeus que estavam só olhando tudo aquilo que estava acontecendo. É interessante que nós estamos no culto de Santa Ceia e Jesus, Ele é o nosso amigo, Jesus é o nosso bom pastor, Jesus nos curou, Jesus nos libertou, Jesus nos transformou e é de dia em dia, de glória em glória, e nós estamos vivendo isso, amém, igreja? A cada dia, meu irmão, é uma luta, é um desafio. Mas todos os dias, Deus, Jesus, Ele quer que nós possamos discernir as situações. O que Ele faz? Eu não estou aqui contando uma história de pessoas que não conheciam a palavra. De pessoas, como eu estou dizendo aqui, o caso dos discípulos, o caso de Marta, Maria, Lázaro e aqueles judeus. Eram pessoas enquadradas nos quais nós podemos dizer que eram os crentes da época, conheciam Jesus. A Bíblia ela vai narrar e ela vai dizer o seguinte, que Jesus amava aquela família, era uma família chegada a Jesus. Jesus amava eles porque ficava perto de Jerusalém, e todas as vezes que Jesus ia para Jerusalém, diz que Jesus repousava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Aquela família era uma família amada por Jesus. Mas até acontecer um problema. E o problema que se sobressai naquela família, é que Lázaro morre, meu irmão. E eu acho que tem problema para tudo, tem solução para tudo nessa vida. Nós passamos por vários problemas, mas é comum dizer que não tem jeito para a morte. Morreu, acabou. E aquela família, ela está numa situação muito difícil. Porque primeiro veio a enfermidade, assolou a vida de Lázaro. E a enfermidade assolou a vida de Lázaro até o momento de conseguir o propósito da enfermidade e acabar com a vida de Lázaro. Diz que Lázaro morre. E aquelas irmãs que conheciam a Jesus, olha a necessidade do discernimento, irmão. Olha a necessidade da compreensão. Porque há momentos na nossa vida em que algumas coisas vão morrer, meu irmão. Algumas coisas vão ser sepultadas. E aparentemente, sem discernimento, vai causar em nós desespero. Vai causar em nós aflição. Não é assim quando nós passamos por um problema difícil, irmão? Quando muitas vezes enfrentamos uma doença,
quando muitas vezes perdemos um ente querido, quando nos sobrevém algo muito grave, e o que vem sobre nós é a aflição, é o desespero da situação. O pastor não pode fazer nada por nós, o irmão da direita não pode fazer nada por nós, por mais que ele ore, por mais que ele interceda. Só você sabe o problema que você está passando, só você sabe a aflição que é, meu irmão. Dobrar os joelhos muitas vezes sem ter vontade, mas clamar a Deus e pedir a Deus socorro. Pai, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Agora eu quero trazer você rapidamente para essa história. Diz que está lá, amigos de Jesus. A Jesus está vindo, Jesus soube da história e que Lázaro estava doente, Lázaro estava mal, e Jesus, com discernimento, e é isso que nós precisamos entender, lá no comecinho ele diz: essa doença, essa morte, não, essa doença não é para a morte, esse problema não é para a morte, mas é para a vida, para que meu Pai seja glorificado. Entenda o que você está passando, se você conseguir discernir, meu irmão, não é para a morte, não é muitas vezes para largar tudo, para jogar tudo para o alto, é para a glória de Deus. Repita assim comigo: para a glória de Deus. Com mais fé: para a glória de Deus. Mas para isso nós precisamos discernir. Filhos de Deus, amigos de Deus, amados por Deus. Aquela família se encontrava numa situação muito difícil, e diz que Marta soube que Jesus estava a caminho. E diz que Marta, quando soube que Jesus estava a caminho, ela se levanta e ela vai até Jesus, porque Jesus era aquele que havia curado pessoas, ressuscitado pessoas, e Jesus era alguém que poderia fazer algo por eles. Jesus é alguém que pode fazer algo por nós. Mas entenda nessa noite, nós já sabemos disso, mas o que Ele tem para nós, o que Ele quer que a gente compreenda, meu irmão, é que não é Ele já faz por nós, Ele já cura, Ele já liberta. Agora o problema somos nós para com Deus, é a nossa reação diante do problema, diante da dificuldade, é a nossa compreensão em dizer: isso é para a glória de Deus. Mas pastor, eu não estou vendo esperança nenhuma, saída nenhuma. Isso é para a glória de Deus. É crer contra a esperança, irmão. E está lá, e ela chega desesperada. E a primeira coisa, o primeiro obstáculo, só 2 obstáculos que eu quero falar para vocês rapidamente. O primeiro obstáculo que eu vejo aqui na vida dessas pessoas que amavam a Jesus, que tinham Jesus como referência, o primeiro obstáculo que eu vejo é a incredulidade. A incredulidade toma conta de Marta e Maria. Elas estão desesperadas, ninguém pode fazer nada por elas. O irmão dela está morto, e Jesus demorou para chegar. Se Jesus chegasse a tempo, Lázaro estaria vivo, mas Jesus não chegou. E muitas vezes nós somos assim. Deus está demorando demais para fazer, Deus não fez ainda, Jesus está demorando, Jesus está atrasado, Jesus não está aqui, porque Jesus não fez. E a incredulidade, como obstáculo para nós discernirmos, ela entra no nosso coração. A incredulidade por um momento entrou no coração de Marta e Maria. Diz que Marta questiona Jesus, e disse assim no versículo 21, disse: pois Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Aleluia. Lá no versículo 32, agora Maria, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés. Aquela mesma Marta que havia ungido Jesus com unguento, lançado aos seus pés, entregado tudo a ele. Agora aquele coração
devoto ao Senhor, um coração obediente ao Senhor. Agora no coração de Maria entra o obstáculo da incredulidade. Maria disse para Jesus: se o Senhor estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O primeiro obstáculo que nós temos que vencer, meu irmão, é o obstáculo da incredulidade. Por muitas vezes nós não cremos. Jesus está no nosso meio, Jesus opera no nosso meio, nós amamos Jesus, mas quando nos sobrevém um problema grave, ao invés de nós olharmos e discernir o que Deus está fazendo através dele, nós abrimos o nosso coração para a incredulidade entrar. E quando se fala de incredulidade, se fala em duvidar, meu irmão. Fala em questionar a Deus, não crer. Sabe, nós temos que ser, como diz lá em Mateus capítulo 8, como aquele centurião, meu irmão, que estava com um servo enfermo, e ele chegou perto de Jesus, e ele disse: Jesus, meu servo está enfermo. Aí Jesus falou para eles: vamos ter com ele. Jesus, basta uma palavra sua. O Senhor não precisa ir lá, basta uma palavra, Jesus, e ele será curado. Aí Jesus vai parar e falar assim: rapaz, eu nunca vi um homem de tamanha fé, eu nunca vi um homem com tanta fé como esse. Ele não precisa que eu vá lá, mas através de uma palavra minha, ele crê que vai acontecer. Entenda, meu irmão, não deixe a incredulidade reinar no seu coração. Creia, creia, Deus é poderoso para transformar. Pastor, está difícil, pastor, é uma luta dentro de casa, pastor, eu estou orando. Continue e não deixe o obstáculo do discernimento entrar, que é a incredulidade. Creia, irmão, creia, creia, somente creia, não deixe a incredulidade reinar, porque quando a incredulidade vem, meu irmão, quando esse obstáculo vem, e quando se fala em obstáculo, se fala em empecilho para você viver aquilo que Deus tem para você. O segundo obstáculo que eu vejo aqui, meu irmão, acompanhe comigo, versículo 39, aleluia. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de... Então tiraram a pedra. O segundo obstáculo que eu vejo aqui, meu irmão, é o obstáculo da estagnação. Primeiro é da incredulidade. A incredulidade nos impede de compreendermos aquilo que Deus tem para nós. Quando nós fechamos o nosso coração, nós não entendemos aquilo que Deus tem para nós, ao invés daquela situação ser para a glória de Deus, meu irmão. Nós invertemos e tornamos aquela situação que seria para a glória de Deus, muitas vezes, uma situação que muitas vezes a gente se perde. E ao invés de glorificarmos a Deus, nós não glorificamos. E aí agora vem Jesus e disse: eu quero fazer, vocês têm que crer em mim. O problema não era eu estar aqui, cheguei, aqui estou eu. E a Bíblia vai dizer: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Deixa eu falar um negócio para você: Jesus está aqui. Jesus está aqui, meu irmão. O problema é que Jesus não chegou a tempo. Jesus chegou, meu irmão. Jesus está aqui. Onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E a estagnação entra no coração dela. Não só a incredulidade, mas agora a estagnação. E quando se fala em estagnação, meu irmão, fala de falta de progresso, falta de movimento, falta de atividade.
um bloqueio. Por um momento a incredulidade veio. Jesus advertiu ela. Falou: filha, você tem que crer. Você precisa discernir e crer. Que basta uma palavra minha e ele será curado. Não só curado, mas ele será ressuscitado. Porque ainda que esteja morto, viverá. Jesus tinha falado para ela. Marta entende, mas havia um obstáculo. E o próximo obstáculo era o obstáculo da estagnação. A pedra estava lá. Diz que, dentre alguns consensos entre os judeus, até o terceiro dia, meu irmão, poderia acontecer alguma coisa com o morto. Mas já fazia quantos dias? Repita comigo: 4. Cheirava mal. As possibilidades humanas haviam se acabado. O morto estava verdadeiramente morto. Eles estavam de luto. Mas Jesus, repita comigo: Jesus chegou. Vira para você e fala assim: Jesus chegou para te ajudar a discernir. Aleluia. A estagnação, irmão. Aí está lá. Eu preciso que vocês creiam. Eu preciso que vocês se movimentem. Porque o sobrenatural eu vou fazer acontecer. Mas agora, tirar a pedra é com vocês. Marta, vai lá e tire a pedra. A pedra era o bloqueio entre Jesus e o milagre. A pedra era aquilo que bloqueava, meu irmão. Era a estagnação. Porque muitas vezes nós somos assim com os nossos problemas. Nós olhamos para eles. Nós sabemos que muitas vezes até tem solução. Jesus pode fazer alguma coisa, mas nós sentimos medo de ir até a pedra. Sabe por quê? Porque quando nós formos até a pedra, vai cheirar mal. Está morto. Mas sabe por que está morto? Porque Jesus hoje quer trazer vida. Jesus hoje quer trazer vida. E ele fala para Marta: Marta, ordenou-lhe Jesus: tirai a... Ela ainda questiona Jesus, irmão. E muitas vezes nós somos assim com Deus, nós questionamos Jesus. Meu Jesus, já fui, não dá para fazer mais nada, Jesus. O que o Senhor pode fazer agora, aos 45 do segundo tempo? O que o Senhor pode mudar? Já fazem anos que é a mesma coisa, Jesus. Jesus está falando hoje: tire a pedra. Ordenou-lhe Jesus: tirai a... Meu irmão, Marta compreende. Lázaro está lá dentro, amigo de Jesus. Mas Deus usou toda aquela situação para trazer discernimento para os discípulos, para Marta, Maria e Lázaro, que teve um grande testemunho, mas para aqueles judeus. Diz que eles tiram a pedra. E olha o que a Bíblia diz aí, irmão, para nós terminarmos. Diz que Jesus, ele dá graças ao Pai. E no versículo 46 vai dizer assim: tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Sabe por quê, Lázaro? Porque aí eles discerniram que a incredulidade estava impedindo de eu fazer alguma coisa. Lázaro, eles estavam estagnados. Agora, Lázaro, eles tiraram a pedra. Chegou a hora, Lázaro, de vir, porque Lázaro significa Deus socorreu, Deus ajudou. Lázaro, tiraram a pedra, se movimentaram. Agora é comigo: venha para fora. Lázaro, eu dei uma palavra, saiu aquele que estivera, repita isso comigo, morto. Entenda isso, meu irmão. Saiu aquele, ele não estava enfermo. Lázaro tinha passado o tempo da enfermidade. Repita isso comigo: Lázaro estava morto. Tinha acabado, meu irmão, toda a solução humana. Jesus diz: Lázaro, venha para fora.
Lázaro vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto com lenço. Então ordenou-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Você entendeu, meu irmão? Eu vou ler de novo. Desatai-o e deixai-o. Hoje é o dia que Deus vai trazer vida a tudo que está morto. E Ele está falando: sai para fora, porque é a hora de ir. É a hora que eu vou operar. É a hora que eu vou fazer. Mas para isso nós temos que discernir. Eu disse que falaria sobre 2 obstáculos. O primeiro obstáculo é a incredulidade. O segundo obstáculo, meu irmão, é a estagnação. Qual desses 2 obstáculos do discernimento tem reinado na sua vida? É a incredulidade, você não crer mais que Jesus pode fazer, que Jesus pode mudar, que Jesus pode ir lá agora, meu irmão, e operar através de uma palavra. Tirai a pedra. Tem pessoas aqui que o problema é a incredulidade. Já creram, mas hoje não creem mais. Mas outros creem. Pastor, eu creio, eu não deixo a incredulidade vir. Jesus está falando: tire a pedra. O problema entre mim e esse milagre, esse problema que está pairando na sua vida, sabe o que é? A pedra. Tira a pedra. Quando tirar a pedra, eu vou dar a ordem e um milagre vai acontecer. Discernimento, irmão. Agora imagine comigo, voltando toda a história, se Marta, Maria discernisse o que Jesus estava fazendo. Meu irmão, o que aconteceria? Jesus está vindo, meu irmão morreu, não interessa. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Você pode se colocar de pé? E aqui, esses 2 obstáculos do discernimento. Agora eu trago uma verdade do Evangelho para você. E a verdade que nós temos que se basear é o seguinte, meu irmão. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou, repita-se comigo, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, vira para você e fala assim: viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Jesus, ele traz uma lição para Marta, Maria, para os discípulos e para os judeus. É o seguinte: no âmbito espiritual aqui, ainda que esteja morto, ainda que seja difícil o milagre acontecer, ainda que seja difícil aos olhos humanos, ainda que o homem diga que não pode, eu falo que pode. Ainda que o homem diga que não tem solução, para Jesus tem solução. Mas uma outra verdade que Jesus externa aqui, meu irmão, é que um dia, ainda que a gente morra, nós reinaremos com Ele. Essa é a grande verdade do Evangelho. Ainda que morramos, meu irmão, ainda que não possamos ver Jesus descendo e buscando a sua igreja, um dia Ele vai buscar os mortos salvos e nós reinaremos com Ele para sempre. Porque ainda que esteja morto, viverá.